O fim de um começo. Adão e Eva no princípio, antes do tempo, antes da história, havia um jardim. E nesse jardim, havia dois seres, Adão e Eva. Eles foram as primeiras almas, o alvorecer da humanidade, criados à imagem e semelhança do Criador. A história deles é o alicerce da nossa, uma narrativa de inocência, desobediência e, finalmente, mortalidade. Mas, quem partiu primeiro? O que as Escrituras nos revelam sobre o fim de Adão e Eva? A jornada deles começou no Éden, um lugar de pura beleza e harmonia. Gênesis, no seu 2º capítulo, versículo 8, nos conta que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Este jardim não era apenas um lugar físico, mas um símbolo da perfeita comunhão entre Deus e a humanidade. Adão e Eva viviam em completa inocência, sem conhecer a vergonha ou o sofrimento. Eles tinham tudo o que precisavam, com abundância de frutos para comer e o trabalho de cuidar do jardim, uma tarefa que era mais um ato de amor do que de labuta. Deus lhes havia dado uma única restrição, um mandamento simples e claro: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Esta proibição não era um capricho divino, mas um teste de obediência e confiança. Era uma oportunidade para Adão e Eva escolherem viver em dependência de Deus, reconhecendo que Ele era a fonte de toda a vida e sabedoria. No entanto, a serpente, a mais astuta de todas as criaturas, apareceu no jardim e começou a questionar a palavra de Deus, conforme o relato em Gênesis, capítulo 3. Ela plantou a semente da dúvida no coração de Eva, insinuando que Deus estava retendo algo bom deles, que comer do fruto da árvore do conhecimento os tornaria como deuses. Eva, sendo seduzida pela mentira, olhou para a árvore e viu que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar sabedoria e, sucumbindo ao engano, ela comeu do fruto proibido. Depois, ela ofereceu a Adão, que também comeu. No momento em que eles provaram o fruto, seus olhos se abriram, não para a sabedoria divina, mas para a vergonha e a culpa. Eles se viram nus e, pela primeira vez, experimentaram a sensação de estarem separados de Deus. A inocência havia sido perdida, e a desobediência trouxe consequências devastadoras. A morte, que antes era apenas uma possibilidade, tornou-se uma realidade inescapável. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual, a separação da comunhão com o Criador. Como está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19, Deus proferiu sentenças sobre o homem, a mulher e a serpente. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, e ele trabalharia com suor para produzir seu alimento. Eva, por sua vez, sentiria dores no parto e seu desejo seria para seu marido, que a governaria. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre seu ventre e a comer pó. O pecado havia corrompido tudo, desde o relacionamento entre Deus e o homem até a própria natureza. Após o julgamento, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, para que não comessem também do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado de pecado e separação. Como está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, e, expulso o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Assim, Adão e Eva foram banidos da presença de Deus e da vida eterna que havia no jardim, começando uma nova fase de suas vidas, marcadas pela dificuldade, pelo trabalho árduo e pela morte. A Bíblia não detalha todos os dias de Adão e Eva após o Éden, mas sabemos que eles tiveram filhos e filhas, dando início à grande família humana. Caim e Abel, seus primeiros filhos, tornaram-se personagens de uma nova tragédia, quando Caim matou seu irmão por inveja, como está descrito em Gênesis, capítulo 4. Este evento foi uma consequência direta do pecado original, uma demonstração de como a maldade se espalhou na humanidade. A história de Adão e Eva após a expulsão do Éden é um testemunho da realidade da vida no mundo, um mundo onde o sofrimento, a dor e a morte são uma realidade constante.
Eles experimentaram a perda, a dificuldade e o arrependimento, e também a esperança que vinha da promessa da redenção. A vida deles, mesmo depois da queda, foi uma jornada de aprendizado, mesmo em meio à dificuldade, de fé. A Bíblia não especifica quem morreu primeiro, se Adão ou Eva, mas sabemos que ambos enfrentaram a morte. Gênesis, capítulo 5, versículo 5, nos diz que todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Esse texto nos revela o tempo de vida de Adão, mas não nos diz sobre o tempo de vida de Eva ou de sua morte. A falta de detalhes sobre a morte de Eva não deve ser vista como uma omissão, mas como uma ênfase na jornada de Adão, que foi o primeiro homem e o líder da humanidade. Ele foi aquele que desobedeceu a Deus, trazendo a morte para toda a sua descendência, como também está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O relato da morte de Adão não é um fim, mas uma transição, uma passagem para uma nova realidade. Ele viveu uma longa vida, mas, como todos os seres humanos, ele experimentou a consequência do pecado. Mesmo tendo sido o primeiro homem, o pecado não fez distinção em sua vida, e o tempo da vida, ainda que longínquo, não poderia superar a sentença imposta por Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Adão, portanto, não foi uma exceção à regra. A história de Adão e Eva é um lembrete constante da nossa condição humana, da nossa fragilidade e da nossa necessidade de redenção. Ela nos mostra que o pecado tem consequências reais e que a morte é uma realidade inevitável. Mas ela também aponta para uma esperança, a esperança da salvação em Jesus Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, pois, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte de Adão e Eva, mesmo que não tenhamos todos os detalhes, nos leva a refletir sobre o nosso próprio fim. Ela nos lembra que a vida é passageira e que devemos viver de acordo com os princípios divinos, buscando a comunhão com Deus e a obediência à sua palavra. A pergunta sobre quem morreu primeiro entre Adão e Eva pode nos levar à curiosidade, mas o ensinamento mais profundo está em como nós vivemos, pois todos enfrentaremos a morte. Agora, gostaria de fazer uma pergunta para você, refletindo sobre a história de Adão e Eva. Qual a lição mais importante que você aprendeu sobre a obediência e a desobediência? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos construir um espaço de reflexão e aprendizado sobre as Escrituras. A história de Adão e Eva não é apenas um relato do passado, mas um espelho para o presente e uma lição para o futuro. Ela nos mostra como a desobediência pode nos levar à separação de Deus e como o pecado pode corromper a nossa natureza. Mas, acima de tudo, ela nos aponta para a graça de Deus, para o amor que nos redime e para a esperança da vida eterna. A vida deles, desde a inocência até a morte, é um testemunho da nossa própria jornada, uma jornada que, através de Jesus Cristo, pode nos levar de volta à comunhão com o nosso Criador. Esta história nos convida a refletir sobre o propósito da nossa existência, sobre a nossa responsabilidade diante de Deus e sobre a importância de vivermos em obediência à sua palavra. Que a história de Adão e Eva possa nos inspirar a buscar a verdade, a viver em santidade e a amar a Deus acima de todas as coisas. Que o exemplo deles não seja apenas uma história do passado, mas uma bússola para o presente e uma luz para o futuro. Que esta reflexão tenha tocado seu coração e o encorajado a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Se você gostou deste vídeo e se conectou com esta mensagem, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você sempre.